Olá, amigos! Esse é o canal História em Rede e eu sou o professor Ricardo Garrido. Na aula de hoje, nós vamos abordar uma temática muito interessante e que tem causado muita espécie na sociedade contemporânea, que são os limites entre estética e saúde, a ditadura da beleza no mundo contemporâneo. O que nós estamos presenciando na mídia, com a frequência, com a incidência cada vez maior, é um número de jovens dedicando-se a dietas que são chamadas dietas da moda. Um número de jovens que estão se entregando a cargas de exercícios extenuantes, muitas vezes conduzindo-os à morte. Um grande número de jovens entregando-se a milhares e milhares de cirurgias plásticas para alcançar a silhueta perfeita pela busca do corpo perfeito. Ora, será que esse tipo de comportamento exacerbado por parte de algumas pessoas, ele é correto? Será que esta busca desenfreada pelo corpo perfeito, ela é correta? O que será que está acontecendo com a nossa sociedade? Na verdade, amigos, é lógico que as atividades físicas regulares já são reconhecidas como necessárias para a manutenção do nosso bem-estar. É lógico que as atividades físicas regulares já são reconhecidamente um elemento de grande valia para aumentar a nossa longevidade, para qualificar a nossa vida, para nos dar saúde melhor. O grande problema é que quando a Revolução Industrial surgiu no século XVIII, consolidando-se no século XIX, a Revolução Industrial ela passa a ditar para as pessoas como elas devem se comportar. Na verdade, a Revolução Industrial ela vai impor aos indivíduos certos padrões de consumo que anteriormente não era corriqueiro, não era usual. E quando eu lhes falo que a Revolução Industrial ela vai nos impor padrões de consumo que não nos era habitual, eu não estou falando apenas de um segmento específico da Revolução Industrial. Eu estou falando da Revolução Industrial como um todo. Vejamos, quando surgiu a indústria têxtil, inaugurando a famosa indústria da moda, a Revolução Industrial começa a impor à sociedade um padrão de beleza que anteriormente não era cultuado ou era livre. A Revolução Industrial e a indústria da moda, ela constrói um arquétipo e o indivíduo que não se enquadrar naquele arquétipo, ele é visto como uma aberração. O indivíduo que não se enquadrar naquele arquétipo constituído pela indústria da moda, ele é visto como uma aberração. Basta que tragamos um exemplo muito simples. Quando não existia a indústria têxtil e a produção de roupas em larga escala, aliás, no Brasil, até pouco tempo, a década de 1940, 1950, quando a Revolução Industrial ainda não havia tomado essas proporções que tomou, existiam as famosas alfaiatarias. As pessoas que queriam confeccionar roupas para ocasiões mais especiais, ou até roupas mais comuns, elas dirigiam-se até um alfaiate. O alfaiate retirava as suas medidas e a roupa era feita para caber no indivíduo. A Revolução Industrial cria parâmetros de medida. O grande detalhe é que ninguém sabe quais são esses parâmetros, porque eles não são os mesmos em todos os países. O parâmetro de pesos e medidas do Brasil é totalmente diferente do parâmetro de pesos e medidas dos Estados Unidos, por exemplo. É lógico, os Estados Unidos têm uma população infinitamente mais obesa do que a nossa, mas a Revolução Industrial vai criar parâmetros de medida e a partir desse momento as roupas elas não mais são produzidas para caber nos indivíduos. Os indivíduos é que têm que caber dentro das roupas. Imagine, a Revolução Industrial está moldando um padrão comportamental. Significa dizer que dentro daqueles moldes que a Revolução Industrial criou,
PMGGG, ou extra-G, não sei. Se o indivíduo não se enquadrar em um daqueles moldes, ele é que está com problema. Ele é que está com problema. E aí nós criamos, no que tange especificamente a essa questão da indústria têxtil, da indústria da moda, a cultura da lipofobia. Existe uma aversão muito grande pela gordura, como se gordura fosse objeto de asco. Observe que é uma ética absolutamente enviesada, construída pelo sistema capitalista. Com isso, evidentemente, nós não podemos advogar em prol da obesidade, mas muitas pessoas acabam tornando-se obesas exatamente por conta desta ditadura da beleza. Porque parece um paradoxo, mas não é. Existe uma pressão psíquica tão grande pela ditadura da magreza que muitas pessoas acabam se entregando a guloseimas absurdas e inflando qual balão. Agora, é interessante perceber que, paralelo a isto, se a indústria da moda nos impõe a ditadura da magreza, a indústria alimentícia acaba produzindo obesos num número cada vez maior. Lógico, nós estamos vivendo uma indústria alimentícia circunscrita na dieta do carboidrato, do açúcar. Uma dieta rica em açúcar, todos nós sabemos, vai contribuir para que o indivíduo engorde, para que o indivíduo infle. Ora, é lógico que numa sociedade extremamente neurotizada, robotizada, capitalista, que só pensa em trabalho, lucro, ganho, dinheiro e o bem-estar está atrelado a coisas materiais, e para que o indivíduo obtenha sucesso é imprescindível a boa aparência, muitas pessoas acabam se neurotizando e confundindo o bem-estar do mal-estar. Muitos jovens, sobretudo os mais jovens, que têm que entrar no mercado de trabalho de qualquer maneira, notadamente as mulheres, porque lamentavelmente nós temos ainda a sociedade patriarcal, maquiada de sociedade democrática. Muitas jovens acabam se entregando de forma exacerbada a esta ditadura da magreza, elas ficam neurotizadas, acabam adquirindo doenças como anorexias gravíssimas, não é? Como a anorexia que matou a jovem brilhante cantora dos Carpenters nos Estados Unidos na década de 70. Isso é um absurdo, porque se nós pararmos para imaginar, quem foi que criou o arquétipo de que a modelo perfeita tem que ser no padrão Olivia Palito de Popeye? Os gregos cultuavam as gordas e nem por isso eles eram infelizes. As mulheres da Grécia Antiga, muitas delas eram gordas e nem por isso elas eram infelizes. Nós não podemos correlacionar a felicidade ou a infelicidade nossa a elementos que nos são impostos por um sistema econômico que só pensa em beneficiar as grandes empresas e não o cidadão. Mais absurdo do que o indivíduo entregar-se a cirurgias plásticas para tirar o excesso de corpo, isto é uma negação total do próprio eu. Quantas e quantas jovens estiveram à beira da morte ou morreram por conta de uma vaidade que ela absorve por conta de uma imposição midiática sistêmica. Recentemente tivemos o episódio da modelo Andressa Urach, que submeteu-se a intervenções cirúrgicas das mais absurdas e por um triz ela não perdeu a vida. Agora, com que objetivo isso? Fazer sucesso? Com que objetivo isso? Ganhar dinheiro? Com que objetivo isto? Ter uma visibilidade na mídia. Quer dizer, até que ponto nós, seres humanos, vamos chegar? Quais são os limites da nossa mediocridade? Será que em nome do dinheiro? Será que em nome do sucesso? Será que em nome da beleza nós vamos nos entregar a canivetes, a clínicas de qualidade duvidosa para colocar-nos no corpo perfeito? Isto realmente é algo que nós precisamos repensar muito.
Precisamos, evidentemente, não temos como escapar das relações de produção do capital, mas nós não podemos cair nas armadilhas impostas pelas relações de produção do capital. Amigos, os exercícios físicos, eles devem ser feitos para preservar o bem-estar do indivíduo e não para que o indivíduo se transforme num monstro disforme, como nós vemos muitas vezes aí nas redes sociais, pessoas que estão se monstrualizando de uma maneira tal porque querem se transformar um novo Hulk, querem criar um padrão de beleza completamente desumanizado. Isto é muito perigoso. Nós precisamos estar atentos a isso. É lógico que qualquer discurso com relação a isso tem que ser feito com muito cuidado, porque quem está absorto nessa ditadura da beleza e na cultura da lipofobia não aceita. Ou talvez de repente vai dizer que eu estou aqui chegando para dizer tudo isso a vocês porque eu sou gordo. Eu sou gordo, mas eu sou feliz. E ser gordo não significa dizer que eu não seja saudável. Isso significa dizer que eu não estou sendo absorvido pela cultura midiática? Não, não significa dizer nada. Isso significa dizer que eu sou absolutamente bem resolvido. Nós, seres humanos, precisamos ter consciência do que nós somos. Nós não podemos nos transformar no que eles querem, no que o sistema nos impõe. Cada um de nós temos os nossos brilhos pessoais, cada um de nós temos os nossos talentos individuais, cada um de nós temos os nossos valores, sem precisar apelar para essa ditadura, sem precisar apelar para mecanismos de coerção que nos são impostos pelo capital. Temos que ter muito cuidado, meus amigos, sobretudo com a geração vindoura, com a geração futura. Porque se nós construirmos hoje uma sociedade neurótica, amanhã os nossos filhos tenderão a reproduzir exatamente aquilo que nós somos. Portanto, vamos ter muito cuidado, sobretudo vocês jovens, que primam muito pela estética, pela beleza. Tome cuidado. Claro, vamos manter a saúde, vamos nos preservar saudáveis, vamos praticar exercícios físicos regulares, e aliás, nesse quesito eu estou até devendo, né? Vamos praticar exercícios físicos regulares, mas não vamos nos deixar envolver por essa ditadura imposta pelo sistema capitalista, por essa ditadura imposta pela cultura da moda, por essa ditadura imposta pela cultura da magreza, pela cultura do belo e por a neurose do corpo perfeito. Esse era o recado que eu queria dar para vocês. Inscrevam-se no nosso canal História em Rede. Sugiram temas relacionados à sociologia, às ciências humanas de uma maneira geral. Curtam também a nossa fanpage no Facebook, Professor Garrido, e mantenham-se constantemente atualizados. Sugiram-me temas e vamos conversar acerca das mais diversas temáticas da área da sociologia e das ciências humanas de uma maneira geral. Conto com todos vocês e até a próxima.